Pastoreio. O chamado para ser um líder. Seja qual for o nome que esse líder tenha, lá na sua comunidade, pastor, presbítero, ancião, isso implica em funções específicas. Eu quero que você compreenda a diferença entre ser chamado por Deus e entre ter vontade de ser um líder, porque é o que tem acontecido na nossa época. Em primeiro lugar, precisa ter um chamado para servir a Deus e servir as pessoas. Exatamente isso. Servir a Deus com a minha santificação, servir a Deus com o meu trabalho. No caso, os líderes foram chamados por Deus para esse propósito. O chamado implica em algumas questões. Primeiro, a pessoa está no seu trabalho, Deus não chama desocupado. A pessoa está lá trabalhando na sua função e o Espírito Santo começa a falar no coração dela. Surge uma espécie de um conflito, porque a pessoa precisará deixar o seu trabalho. Isso não acontece da noite para o dia. Deus vai falando com a pessoa. Em alguns casos leva 1 ano, 2, 3, cada caso é um caso. Mas Deus vai falando com a pessoa e começa a brotar no coração dela o desejo de cuidar, de trabalhar, de apacentar. E ela está no seu trabalho. Aí ela começa a analisar como eu vou viver, como eu vou sustentar a minha família. E surge esse conflito no seu coração. É um processo natural das pessoas que estão vivendo uma vida normal e agora tem um chamado da parte de Deus para desempenhar uma função específica, no caso, liderar e trabalhar com pessoas. Essa é a primeira parte. O chamado não pode ser fruto de emoção, tem que ser gerado pelo Espírito Santo, porque se for da tua emoção, você vai durar 1 ou 2 meses apenas. E se ele for da parte de Deus, você vai suportar os desafios. Segunda parte, santificação. A santificação é um processo fundamental. A pessoa já tem que ter uma boa índole, boa moral, bom relacionamento com as pessoas. Durante esse trabalho, o líder, seja ele homem ou mulher, ele vai se envolver com pessoas. 2 áreas específicas em que precisa ter muito cuidado. A sexualidade. Você vai atender, vai ajudar pessoas, mas não pode se envolver sexualmente nem emocionalmente com ninguém. Outro detalhe, dinheiro. Você trabalhará com o dinheiro que não é teu. Portanto, os obreiros são todos assalariados e dentro do seu salário, dentro daquilo que eles ganham, eles gastam como eles querem. Mas a parte que é da casa do Senhor, não. Ela é investida na obra do Senhor e deve ser administrada com muita cautela. Bem, chamado, santificação e, por último, a perseverança. O trabalho pastoral, ele implica em problemas, porque diariamente ele vai se deparar com pessoas que o buscam, buscando o aconselhamento. Na questão pessoal, financeira, relacionamentos conflituosos, pessoas depressivas, doentes, ansiosas, pensando em se matar. E o líder, olha só, ele tem que ser perseverante porque ele tem a vida dele, ele tem os problemas dele, ele tem a família dele. E ele precisa lidar com a família, com as situações, para depois lidar com as famílias dos outros, com os problemas dos outros. Você percebe que o líder, ele precisa, como eu frisei, ser chamado, passar pelo processo de santificação, que é a limpeza moral e que é a perseverança na moral. E agora ele tem que ser perseverante no desempenho da função. Sempre haverá conflitos. O líder chamado por Deus precisa ter
passos firmes, olhos em Cristo e lidar com as situações da melhor maneira. Como nós fazemos? Sempre em oração, buscamos em Deus a direção para as situações. Nós temos todas as respostas? Claro que não, mas Deus tem. Então, através da oração, nós conseguimos compreender os problemas e ajudar as pessoas. Existem os problemas de ordem conjugal, financeira, emocional e espiritual. O pastor, o líder chamado por Deus, ele precisa de ter algo chamado discernimento para compreender de onde está surgindo o problema. É de ordem espiritual? Se expulsa em nome de Jesus. É emocional? A pessoa precisa aprender a lidar consigo mesma, ter uma cura, ser restaurada, e o líder pode ajudá-la a enxergar. Abre parênteses. Algumas pessoas querem que a gente vá na casa delas e resolva o problema do casal. O casal está lá se matando. Não é o pastor que vai resolver. O pastor vai aconselhar. Se o casal aderir um conselho bom, buscar a Deus, o marido consertar os erros, a esposa consertar os erros, vão viver bem. Mas não é mágica que o pastor vai chegar e vai resolver. Mas o pastor vai ajudar, vai apoiar, sim. Compreendidas essas três partes, são várias, mas eu escolhi três. O chamado da parte de Deus. Segundo, a santificação moral, a entrega espiritual. Terceiro, desempenho da função. Sempre estar disposto a servir. Porque o pastor é ser humano. Tem dia que ele está doente, cansado, estressado. Mesmo assim, ele precisa lidar consigo e ajudar os outros. Compreendida esta parte, eu quero que você entenda a diferença entre ser um pastor e entre o que está acontecendo na nossa época. Pessoas insubmissas, desobedientes, sem nenhum conhecimento bíblico e teológico. Falo isso com muito respeito, mas você tem que entender que Bíblia não se compreende da noite para o dia. Eu tenho 41 anos, sou criada na igreja, estudo a Bíblia desde criança, tenho uma rotina de 20 anos de todo dia sentar e ler e estudar, e eu percebo o quanto eu preciso aprender. Fecha parênteses. Acha mesmo que uma pessoa que se converteu ontem, ela tem conhecimento suficiente? Não tem. O que está acontecendo é que pessoas sem chamado, sem passar pelo processo de santificação, sem desenvolver a perseverança, elas querem ser líder. E aí, na mente delas, elas não estão sendo reconhecidas lá na comunidade em que elas estão. Então, elas decidem o seguinte: eu vou abrir uma igreja para mim. Ok. Colocou uma gravata no pescoço, abriu um espaço e diz: eu sou pastor. Biblicamente, você é um líder? Você foi chamado para isso? Ou você se autodenominou? Aqui está a diferença entre ser chamado e entre achar que foi chamado. As pessoas que foram chamadas por Deus, elas passaram por lutas que você não pode nem sonhar. E elas suportaram na oração, na perseverança, pela convicção daquele que o chamou. Por que nós temos na nossa época? Abre igreja, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja. Dá problema de todo tipo. Não são pessoas chamadas. São pessoas que querem. Olha a visão do pastor chamado por Deus. Ele não tem uma visão egocêntrica. Ele não tem uma visão de status. Eu vou ser o chefe, o líder. Claro que não. A gente sabe que é trabalho, a gente sabe que é entrega, a gente sabe que é perseverança. Mas a pessoa que não tem essa preparação, ela não tem esse discernimento. Ela imagina, assim, que ela vai ser honrada, que ela vai estar no topo. E aí entra o mercenário. O mercenário é o que trabalha por dinheiro. Eu vou abrir uma igreja para ter oferta, para ter dinheiro. Mercenário. O pastor se importa com a alma da pessoa.
Mercenário se importa com dinheiro. E aí, aqueles que tratam o rebanho de forma cruel, não se importam com a salvação da alma, não se importam com o crescimento e bem-estar das pessoas, só querem o dinheiro, só querem bem-estar. A Bíblia chama estas pessoas de lobo. É impressionante que a própria Bíblia chama eles de cães gulosos, chama eles de lobos. O que eu quero que você compreenda com essa reflexão? Se você deseja ser um líder, você tem que ter um chamado da parte de Deus e não apenas vontade. Você tem que passar todos os processos, porque eles vão te ensinar a respeitar o sagrado. Tem que ter relacionamento com Deus, tem que ter discernimento de espíritos, tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Não pode viver uma vida de pecado. Aí a gente abre uma notícia, tá lá. Ah, o pastor traiu com fulano. Ah, o pastor fez tal coisa. Um pastor comprometido com a obra de Deus, com a palavra, ele não cai nessas ciladas, porque ele está em constante vigilância. Entenda a diferença entre ser chamado e entre querer ter um posto, entre querer ter reconhecimento. Gente, tem um monte de gente abrindo igreja. Igreja não é boteco, pelo amor de Deus. Respeitem o que é sagrado. Agora, se você tem desejo, entra pelo caminho da obediência. Você tem que aprender debaixo da autoridade de um líder. Aí você é insubmisso? Você vai aprender o quê? Pessoas insubmissas, desobedientes, arrogantes, não são sábias. Todo líder, ele passou pela mão de outro líder. Ele foi confrontado, ele foi corrigido. Muitas vezes sentiu-se humilhado, sentiu-se de maneira terrível, mas ele foi aprender a lição, ele foi desenvolver a humildade para depois trabalhar com pessoas. Ou você acha que é moleza trabalhar com pessoas? Claro que não. Mas se você está na direção de Deus, se você tem pé no chão, se você tem vida de altar, é outra história. Encerro. Não faça o que você não foi chamado para fazer. Você não vai aguentar a pressão. Você vai só ser mais um dos que escandalizam o evangelho. Muitos que se chamam de pastores, eles não são. Eles se autodenominaram de pastor, de sacerdote e tudo mais. Mas aqueles que foram chamados, que estão ali lutando por fé, com dignidade, sofrendo, aguentando, perseverando, estes são os que realmente foram chamados por Deus. Guarde bem essa reflexão entre o pastor, entre o mercenário que só trabalha por dinheiro e o lobo que não está nem aí com a sua alma. Acha que é fácil para um pastor chegar numa pessoa adulta e corrigi-la do seu erro? No público, na plateia, tem todo tipo de pessoas. As pessoas humildes irão aceitar, irão raciocinar, irão entender. Muitas pessoas não irão aceitar, mas aceitando elas ou não, a função do líder comprometido com Deus é chamá-las, corrigi-las. Por quê? Porque cada ser humano tem uma alma. Quando a gente morre, o corpo fica, as paixões ficam, mas a alma, as obras vão. Então, o pastor, ele lidera almas, mentes, ele lidera pessoas. Cada pessoa tem um histórico de vida, cada pessoa tem um contexto familiar, cada pessoa tem traumas, tem feridas, cada pessoa ela é única no universo. O pastor precisa conhecer, aprender, lidar com cada uma delas, com cada tipo de problema. E o pastor está ali perseverante, ensinando, orientando, muitas vezes chorando no coração, mas rindo por fora, para te estimular, para te ajudar a perseverar. E tem um monte de gente sem chamado, dizendo, se fosse eu faria de tal maneira. Você não ia aguentar. Acha mesmo que você iria aguentar? Eu sempre converso com o pastor Marcos a respeito de situações que nós passamos, só suportamos por causa do Espírito Santo.
E eu comparo com algumas situações de pessoas que vêm com coisas tão pequeninas, querendo desistir da fé por coisas insignificantes. E a gente conversa e diz, elas não suportariam. Portanto, você que é um pastor chamado por Deus, que tem enfrentado batalhas por fidelidade, continue, persevere. É com você que Deus conta. Se o mundo compreende ou não compreende é outra história. Deus conta com pessoas comprometidas com a sua obra, com a sua verdade. Pessoas que sofrem, que choram, que suportam, mas que continuam com a preciosidade do Evangelho no seu coração e que muitas vezes recebem feridas, ferimentos, mas que estão ali transmitindo amor. Esse é o chamado de um pastor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.